E aí, galera, tranquilidade? Bem, nós somos o Linha 2, esse é um programa do Tabloide Negro, né? Nossas redes estão identificadas como @tabloidenegro e o nosso Pix é o nosso e-mail, tabloidenegro@gmail.com. Só você mandar lá qualquer quantia que tá tranquilo. É isso aí. Entendeu? Eu sou José Petit, estou aqui com meu amigo Cleiton. Mais um episódio aí, galera. Tranquilidade. E estou com convidada, estou com a Adriana. Fala aí, Adriana. Olá, pessoal. Vim aqui substituir o Cláudio, que deu bolo na gente, mas não tem problema não. A gente vai seguir sem você Cláudio, mesmo, tá, Cláudio? Tá sendo cobrado aqui, cara. Tá sendo cobrado, irmão. É isso aí, gente. A nossa convidada é sincera, já dá o papo logo. E, Cláudio, a gente está de olho em você, hein? Então fica na atividade aí. Mas vamos ver aí quem é a Adriana. Adriana, quem é você, Adriana? Conte pra nós. Então, eu sou uma advogada com 10 anos, pode dizer, de experiência na área trabalhista. Tenho 2 pós-graduações, atuo para empresas. E é isso. Sou mãe e vários outros papéis que nos incumbem durante nossa vida. Isso aí. E você, tipo assim, se tem algum recado para dar pro Cláudio, assim? Cláudio, abre teu olho. É isso aí, daqui a pouco, ó. Fica na atividade. Bem, o nosso tema hoje, né, é novelas, né? E quem vai falar sobre ele, vai apresentar aí é o nosso amigo Cleiton. Fala aí, Cleiton. Vamos lá fazer uma breve introdução sobre o tema de novelas. O brasileiro tem várias paixões e uma delas com certeza é a novela. À tarde tem Vale a Pena Ver de Novo, à noite tem a novela das 6, das 7, das 9, sem contar a Malhação, que passava às 5. Para quem é saudosista, ainda tem como assistir as novelas antigas em outros canais por assinatura. Tudo que falei agora são somente novelas da Globo, mas outras emissoras também se... Corta. Vou voltar aqui de novo. Tudo que eu falei até agora é somente a novela da Rede Globo, mas outras emissoras também têm esse formato. O SBT exibiu novelas que são clássicos, como Éramos 6, Chiquititas, Maria do Bairro. A Band exibiu Floribela. A Record exibiu Mutantes e várias outras novelas com temas bíblicos. A novela tem o poder de marcar uma época, ditar regras da moda, criar memórias inesquecíveis. Será que existe alguém que não tenha visto a cena da Carolina Dickmann chorando ao ter seu cabelo raspado devido ao tratamento de câncer? Tem pessoas que, por mais que sejam vilões, caem no gosto do público. Praticamente impossível esquecer o personagem Carminha, interpretado pela Adriana Esteves. E por falar em vilã, e Nazaré Tedesco, que até hoje serve como inspiração para vários memes. E aí, qual sua preferência? Vilões ou mocinhos? Novelas da Globo ou novelas da Record? Dá o play 2, corta de novo. Dá o play no Linha 2, porque hoje o episódio é novelas. Vem cá, cara, esse lance da Carolina Dickmann foi na novela? Foi. Não foi real, não? Não. E eu acho que eu acreditei na época. Caraca, Não, o que aconteceu é que a cena dela cortando o cabelo não ia ela pro chorou ar. porque tava Ela cortando já cabelo. ia, não, ela já ia aparecer com o cabelo cortado, pelo que eu lembro. Mas aí começaram a filmar e ela se emocionou, botaram a música e a cena toda foi pro Eu ar. pensei que ela tava com câncer mesmo. Cara. Não, foi só a interpretação mesmo. Caraca. Quer dizer que ela fez um bom papel, A pessoa é muito boa mesmo, né? Bem, então vamos ver aqui o que a gente tem para falar sobre novela. Ah, tá. Adriana, você que é a convidada, né? Comece falando para nós aí o que você trouxe referente à novela. Você tem aí uns 10 minutos aí para falar à vontade. Conte por que você sugeriu esse tema. Explica para nós aí. Então, não vou usar nem 5. A minha infância foi marcada pela novela Chiquititas, que passou no SBT. E a gente tem outras novelas aí, como o Cleiton já mencionou, que marcaram nossa vida, como Avenida Brasil, que o final parecia final de Copa do Mundo, todo mundo vendo nos bares lotados a final da novela. Só que de um tempo pra cá, a novela perdeu muito espaço, principalmente por conta das redes sociais, da internet. E a TV aberta está com números de audiência cada vez menores. Mas aí surgiu quem? Os filhos dos nossos filhos de verão. Pantanal. É um remake que está no ar aí na Globo. Está fazendo um mega sucesso, fazendo 36 pontos de audiência. E eu, como boa pantaneira, não poderia deixar de falar de Pantanal, que está sendo muito fiel à primeira versão. Eu não vi a primeira versão, não é da minha época. Tem pessoas aqui do meu lado que assistiram a primeira versão. A primeira versão na manchete. E tá muito fidedigna a primeira versão, que você consegue ver cenas na internet, com atuações impecáveis, com clássicos, com
vilão, com mocinho, com lendas da natureza. E tá pegando todo mundo, tá pegando as pessoas estão se reunindo à noite para ver a novela junto com a família. E a novela tá muito boa de assistir. E uma coisa que eu gosto de fazer é assistir a novela lendo os comentários do Twitter, porque os memes são instantâneos. Então é muito mais maneiro você ver a novela lendo os comentários do Twitter. Caramba. E a novela é muito boa, recomendo. Inclusive, deveria passar os domingos, mas infelizmente... Ela passa de segunda a sexta. De segunda a sábado. Segunda a sábado. Caraca, camarada. Bem, vamos discutir todo esse conteúdo que você apresentou aí. Só você falou sobre Chiquitita. Qual foi o que você falou aí? Chiquitita, Pantanal. Avenida Brasil. Ah, tá. Você falou Avenida Brasil. E você falou um lance de internet aí, cara. Que a internet me prejudicou. A audiência da TV aberta. Principalmente os jovens, né? Muita gente não assiste televisão. Tenho vários amigos que não têm televisão aberta. Uhum. Assistem só streaming e acessam a internet no YouTube e Spotify. Ponto. Mas, com o sucesso da novela, muita gente voltou a assistir por conta de Pantanal. E na época de Chiquititas, não tinha, na minha casa, não tinha internet ainda. Uhum. Ainda não tinha o boom da internet, streaming não tinha. Sim. Então, o que a gente tinha que fazer? Esperar a programação da televisão para assistir o que a gente gostava. De manhã, desenho, e de noite, em torno de 7 horas, começava Chiquititas. Esse lance da Avenida Brasil eu não vi, né? Eu já não estava vendo mais novela. Mas, tipo assim... eu via que fazia sucesso e tinha muito meme, né? O pessoal zoava muito, né? Eu acho que foi uma das primeiras, assim, que novela com internet pra geral zoar. Foi bem no começo, né? Do boom dos memes. Eu até botei aqui 2012. E aí tem aquele bagulho da cena de drama, né? As bolinhas. Verdade, que congelava. Fica preto e branco, congela a imagem e as bolinhas, né? Aí... eu achei interessante, eu não sabia que tinha prejudicado, não. Então, de Avenida Brasil pra cá, a TV aberta perdeu muito espaço para as redes sociais. Tô ligado. Até você pode pegar exemplo, hoje em dia os convidados de programas de TV, antes, eram famosos que ficaram famosos na mídia. Hoje em dia, não. Eles pegam as pessoas que estão famosas na internet e levam pra televisão. Nem no Big Brother, né? Exato, com o intuito de levar o público da internet pra TV aberta. É bom que aí, tipo, a gente pode ter aí um moleque aí da rua aí, que viralizou no YouTube na novela da Globo, né? Exatamente. Mas gera polêmicas, né? Porque agora a Jade Picon, que saiu do Big Brother, ela foi convidada para fazer uma novela aí e a classe artística, né, caiu de pau em cima da Globo porque ela não tem autorização, ela não tem, acho que é o DRT que fala que você pra você tem esse bagulho? Eu não sei até onde tem que ter. Por quê? Vários atores, né, já dividiram seus personagens de novelas com outras pessoas também que não têm esse tipo de documentação e participaram. Por algum motivo, a Jade ela foi massacrada. Aí não estou também tirando a afirmação que essas pessoas estão fazendo, né, mas o fato é que gerou uma grande repercussão pelo fato dela ser youtuber, dela ser uma influencer, mas não ser atriz e tá, entre aspas, tomando o lugar de outras pessoas aí. Mas em relação à Avenida Brasil, eu lembro muito bem, esqueci de falar aqui uma informação importante. Ela se apresentou, falou que é advogada, tem pós-graduação, que ela tem filho, coisa e tal, mas é minha esposa, isso aí ela não falou. Por que eu tô falando isso? Porque a informação que eu vou falar agora... Olha aí. Casa de família. Preciso falar que ela é minha esposa. A gente estava em Búzios em 2012, passeando, e a gente queria voltar para casa. E foi no dia da final da novela. A gente estava esperando um carro, um táxi, algo do tipo. Caraca. A gente não conseguiu o táxi até acabar a novela, que os taxistas todos, no ponto lá que tinha uma televisãozinha pequena, reunidos, assistindo a novela. Que isso, cara. Então, assim, a Avenida Brasil realmente teve um impacto muito grande e ganhou prêmios também, se eu não estiver enganado. Eu não lembro, mas deve ter ganhado. Ganhou prêmios também por conta, né, da audiência e da qualidade. Mas um recorte aqui que a única personagem negra que eu me lembro foi a Cacau Protásio, que foi nessa novela que ela começou a ter um destaque assim pra cena. Ela tava dançando a música Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você. Você Não Vale Nada. Que ela fez uma paródia, né, com a música. Uma paródia e ela... Quero ver vocês adivinharem qual o papel que a Cacau Protásio fez nessa novela. Peti, você que não viu a novela, qual o papel que ela fez? Empregada?
Óbvio. Óbvio. Então, assim, a única pessoa negra que eu lembro dessa novela fazendo papel de empregada foi Cacau Protásio. Caraca. Se tiverem outros aí, por favor, deixem nos comentários, falem pra gente, mas a única que eu me recordo é Cacau Protásio. Cara, ela falou também do lance aí das Chiquititas. Tem um assunto também. Hã? Tem um assunto sobre Fala isso aí, também. cara. Esse tempo aqui é pra geral, é de discussão. Fica Pra quem não sabe, eu quase fui um tiquitito. Pra quem não Não, sabe, ele eu acha que quase foi foi. por um simples detalhe, Tem cara. que ouvir um bagulho desse. A essa hora. Caraca, mano. Eu quase fui um tiquitito. Quase Não foi somente um eu, tiquitito. ela também. Ah, não Quer dizer, precisava me expor desse jeito, né? Nós quase fomos um tiquititos, por quê? Lá vem. Na década de 90, como Encontrou, tipo assim, o diretor tava passando assim. Ele deu quase bom Não. dia. Aí, bom dia. Ai, No quase fui comercial, contratado. no comercial da novela, eles disseram que iam recrutar novos Chiquititos. E Chiquititas já era a sensação. Uma Sim, febre. sim. Ih, eu sabia todas E as aí sei até hoje todas as fomos músicas. todas as crianças fãs de Chiquititas, que as mães não tinham coragem de trazer a realidade, não queriam matar o som da criança. Levaram os filhos, inclusive eu e meu atual marido, que na época a gente não se conhecia. A gente foi pra fila do SBT, lá em São Cristóvão. Ficou horas na sol. fila. Você tinha que entregar uma foto com uma carta. tudo, tava eu lá na fila. Não Exatamente. foi na Rua do Russell. Não. Não foi da... Eu fui selecionado? Não fui selecionado, mas tava na fila. Ah, então se você quase foi. Entendeu? Ah, Por isso que eu falei que eu entendi. quase fui um chiquitito. Tipo Ídolos, né? Ídolos tinha esse bagulho também, da verdade. fila, né? Se Até fosse você- hoje, eu ia gravar, mostrar a Mas humilhação lá. Chiquititas, cara, pô, marcou uma geração. Apesar de, na época que Chiquititas foi lançado, o público-alvo Isso aqui tem mais. né? era o público feminino, mas eu e outros colegas da minha rua, o Petit também nasceu comigo aí, né, criado comigo, curtia pra caramba. Eu tinha um CD, pedi CD pra minha mãe, e realmente marcou a época, cara. Marcou a época. Várias músicas até hoje aí. Até hoje eu sei todas as músicas, cara. Brinquedos pra E... brincar. fez tanto sucesso que teve a segunda versão, Os né? objetos que se É o que podem que tu falou? manejar. Fez tanto sucesso que teve a segunda versão, que não sei porquê. Todas as vezes que você abre o Netflix, está no top 10. É verdade. Não sei quem assiste a segunda versão, mas tá sempre Caraca, fazendo mano. sucesso no Netflix. Que eu não lembrava da segunda versão, não. Eu acho que eu tava em outro lugar, né? Quando eu tava rolando. Mas é por um público totalmente criança, É, né? público Hoje em infantil. dia esse público já tá até adolescente. Não, e, não tô e enganado. essa novela eram várias tretas, né, cara? As minas tava lá no orfanato. Aí, tipo, várias tretas ali. Ah, meu pai me abandonou, não sei o que. Aí tinha musiquinha, tá ligado? Aí aparecia irmão de uma, aparecia a suposta mãe de E tinha outra. clipe Várias paradas. dedicado pra cada criança Pra ali cada do treta. orfanato. Pra cada treta. Tinha até tinha aquele clipe lá do casal que na praia. Aquela cai a noite, pensa em ti, lua cheia. Pô, casal na praia, mano. Os moleques de 12 anos vivendo como um casal na praia, cara. Mó doideira, mano. Era muito isso aí maneiro, mesmo, cara. cara. Viajava. Tinha uma boneca que eu não esqueci o nome da boneca, mas ela virou personagem depois. Caraca. Era A Mili. Fernanda Eu não Souza. sei o nome dela, né? A Fernanda Souza. Foi ali que ela começou praticamente, né? Foi. Sim. O papel Ela vai falar que deu- não, obviamente, mas eu foi conheci lá. O papel que deu visão pra ela. E fazer nessa outras novela coisas. também tinha a personagem Pata, que eu gostava bastante dela, que também é a Areta... Eu gostava da Vivi, eu gostava da Vivi. Areta Oliveira? Areta Oliveira. Areta Oliveira também. Mosca, várias relíquias. Mosca. aí. O Mosca até tempo atrás fazia Praça Nossa. É, Não sei se faz ainda. ele tá fazendo outro bagulho aí, não tô ligado não, mas tá fazendo. Ah, maneiro, cara. Essas novelas aí eram relíquias. Pantanal, Qual outra aí que Desculpa te falou? cortar. Fala aí. Pantanal, que ela falou que realmente tá fazendo muito Ah, sucesso é, hoje. mané. Velho do Rio. Tô ligado Velho do nesse bagulho Rio. do Velho Eu do Rio. tenho uma péssima memória, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu vejo muito filme, muita série, mas depois de 6 meses eu não lembro de quase nada. Imagina uma novela que foi Pantanal, que eu via muito tempo Eu só atrás. lembro bagulho de criancinha só. Mas é uma novela que realmente está fazendo muito sucesso, porém é válido a gente fazer aqui mais um recorte. Não tem negros atuando. Por enquanto, hein? Vai entrar a família do Tenório aí. Não tem negros atuando. A Adriana tá ligada no esquema todo do Pantanal. Aonde tinha foi na... Porque tem, não a primeira versão, mas tem a primeira parte da novela que um dos empregados lá da fazenda, ele era negro, mas depois passou um tempo ele morreu. Esse elenco principal aí não tem um personagem negro. E aí a gente vai cada vez mais em 2022, mais uma vez, adestrando nossos olhos. Ah, mas eles vão alegar que Se lá acostumando. naquela área não tinha muito. Então, Cara, você falar pra mim que não tem nenhuma pessoa
fazendo um serviço. Não, isso aí. Né, como o peão. Hoje em dia, lá no interior de Goiás, Mato Grosso, que não tem pele escura, isso aí a Globo vai alegar qualquer coisa, mas o que acontece é mais uma novela de sucesso da Rede Globo, que está fazendo sucesso na internet, na televisão, YouTube, enfim, que não tem personagens negros. O Tenório da novela, ele tem duas famílias. Uma família do Rio de Janeiro, ou de São Paulo. E nessa versão, não sei se na primeira versão foi assim, porque eu não assisti, eu sou mais jovem, então de fato não sei. Nessa versão, a esposa e os filhos são pessoas negras, que aparecem bem pouco na novela, parece que vão aparecer mais no decorrer dos capítulos. Que obviamente é uma minoria, mas eles vão tentar dizer que a cota foi preenchida com esses personagens. Pois é, e a gente continua sendo adestrado aí, achando normal uma novela das 9 hoje em dia ter um elenco minimamente destinado ali para pessoas de pele escura, né? Isso aí. Então vamos aí para próximo momento, né? Onde vão apresentar aí os outros materiais. E só para lembrar, né? A gente está aqui na região Leopoldina, a gente está em Bom Sucesso, né? Nos estúdios da Anhanguera. Não tinha um bagulho desse aí da SBT ficava falando? Anhanguera. Mas a gente não está lá, nós estamos nos estúdios do Núcleo Hans Donner, da Sociedade Universitária Augusto Mota, conhecida por todos nós como Uniswan, né? E esta parceria só foi possível graças ao Pólen, né? Polo de Inovação e Empreendedorismo, que está sob a gestão de Diego Braga. Então, um beijo para você, Diego, grande abraço a toda a equipe que está aqui conosco, muito obrigado, todo esse suporte que vocês estão nos dando. Nossas redes são identificadas como @tabloidenegro e tem também o Instagram lá do Pólen, que é pólen.uniswan e a conta do Diego, né? Que é Eu Sou Diego Braga, tá? Então, tá aí divulgado aí o material. E Cleiton, o que você trouxe para nós aí referente às novelas? Então, eu trouxe aqui algumas novelas. Eu vou começar falando da novela que finalizou, início do ano agora. Lá vem velharia. Não, essa daqui é nova. É Nos Tempos do Imperador. Ih, caraca, lá vem bagulho errado. Essa novela aqui, Nos Tempos do Imperador, a novela ela teve uma concepção para dar um protagonismo à população negra na novela. E a ideia que a Globo teve foi chamar umas 13 pessoas, entre diretores e escritores, para dar voz à população negra de representatividade, mas sendo que dessas 13 pessoas, uma pessoa poderia ser lida como negra, né? O restante, todo mundo era branco, escritores, diretores artísticos, diretor de produção, enfim. E qual que é a trama da novela? Dom Pedro II, mais uma vez, tendo o seu papel retratado na televisão pela Globo, como um abolicionista, uma pessoa a favor da causa negra, uma pessoa super descolada, né? E que tem uma excelente relação com a população negra. E essa população em si, feliz com a situação do que está vivendo. Eu tenho uma coisa que eu separei para você sobre isso, mas vai lá. E a população negra feliz com a condição que está vivendo, né? Então, essa novela foi concebida com uma intenção, mas para quem tem o mínimo de consciência, já sabia que o propósito não ia ser atingido, porque aquilo que começa errado tem chances enormes de terminar errado. Como que você vai escrever uma novela que você quer ter um protagonismo preto, né, no ano de 2022, para você se atualizar algumas pautas, com 13 pessoas fazendo parte da criação, sendo que uma pode ser chegada como negra. E além de começar errado, a condução também foi muito errada, que os personagens negros, eles tinham uma característica de subserviência muito grande para com as pessoas brancas. E dentro dos bastidores também, isso aí eu fui pesquisar, eu não sabia, o diretor artístico, você pode até que o nome do bonito pra gente dar nome aqui aos dois. Aqui a gente dá nome. O diretor artístico Vinícius Coimbra. Olha aí, ó. Ele foi afastado. Ô, Vinícius. Vai ser cobrado, hein? Aliás, já foi cobrado pela Foi Globo demitido mesmo, né? já. Aí daqui a pouco tá a gente sendo cobrado, ele me processando. O diretor Vinícius Coimbra, ele foi afastado durante o período de gravação pela Rede Globo porque mesmo, ele foi cara? acusado de racismo. Ih, caraca! Dentro dos bastidores, o que aconteceu? Um dos episódios, né? Tem inúmeras situações. Mas o episódio principal foi que durante o pico de Covid, onde todo mundo estava sendo testado, coisa e tal, os personagens negros,
foram obrigados a ir pro set gravar. Ih, cara. Enquanto os personagens brancos foram poupados. Caraca. E uma das atrizes, que é a Roberta Rodrigues, que foi meu crush na adolescência, que é uma atriz de mão cheia, ela denunciou, ela e outras atrizes, e foram punidas com isso. Eita. Uma das punições é que o personagem que ela interpretava não teve final. Caraca, mano. Simplesmente Cara, foi aloprou, mano. Deletada. E a Rede Globo afirmou que o personagem dela não teve esse final porque ela estava com Covid. A Roberta Rodrigues foi até a rede, né, social, Twitter, Instagram, informar que não, ela estava em boas condições, que ela teve Covid, mas não foi nesse período. Caraca, mano. Então você, quando passa por uma situação como essa, você ainda tem a coragem, a audácia de fazer a denúncia, você ainda tem essa consequência. Sim. De ser penalizado de uma forma muito grande. E uma outra denúncia também que fizeram é que até nos bastidores, em relação a camarins, o pessoal preto também era segregado. Que isso, cara. Caraca. E aí você vê, no ano de 2022, Rede Globo, que tem uma influência enorme sobre como você vai se vestir. É basicamente aquilo que eu falei na introdução, né? Uma novela tem o poder de ditar regra, ditar moda, até mesmo talvez a economia. E a gente se depara com uma situação como essa aí, essa novela Os Tempos do Imperador. Caraca. Tem outras novelas para falar aqui, mas por enquanto eu vou me manter... Tranquilo. Fala aí, Adriana, o que você... Adriana, advogada, mediante todas essas denúncias aí, você já preparou a sua peça? Como é que vai ser isso aí? Então, com relação a isso, eu acompanhei a polêmica. Teve uma polêmica numa cena que eram dois personagens, né? Isso aqui é para discussão, tá, gente? Tá. Um personagem negro que tinha uma relação amorosa com uma personagem branca, não vou lembrar os nomes, mas que ela tem que sair de casa por algum motivo. E esse personagem negro morava num lugar chamado Pequena África, que todos os negros moravam juntos. E o líder desse grupo informou que ela não poderia morar ali, porque, obviamente, ia trazer problemas para as pessoas que já ali estavam. E o personagem negro diz a ela assim, eu não entendo por que eles falam tanto de igualdade e por que você não pode morar aqui com a gente. Isso é uma forma também de excluir. Eles tentaram fazer um texto como se fosse um racismo reverso, que a gente sabe que só existe no mundo do unicórnio, né? E na Globo. Essa cena deu muita polêmica. E na época eles disseram que já tinha sido gravada há muito tempo, que não tinha sido a intenção e tudo mais. Mas eu lembro que deu bastante repercussão na internet sobre essa cena. E uma boa notícia, que foi contratada pela Globo a Mayara Aguiar, que é uma mulher preta. E ela vai ser diretora... Está sendo diretora agora da nova novela das 7, Cara e Coragem. A Globo está com esse movimento de aumentar a diversidade depois de muita pressão. E aos poucos, e ainda não suficiente, mas está acontecendo. Então, ainda que sejam poucas vitórias, acho que a gente tem que destacar, porque é importante. Isso aí. Cara, esse lance que tu falou aí do Imperador, quando eu estava pesquisando as novelas que eu assisti, que novelas antigas, né? O último período que eu assisti novela foi na época do Juscelino, por causa dos Amigos, né? Que aí eu assisti o Quinto dos Infernos. O Quinto dos Infernos foi uma minissérie contando a nossa independência, né? Só que com sátiras, né? Então também tinha o Dom Pedro, que era o Marcos Pasquim, o pescador parrudo, sim, né? E ele era o Dom Pedro, e aí, meu irmão, ele só faltava surfar, né? Ele fazia tudo. Até musculação ele fazia lá de vez em quando. E, tipo assim, aí que vem a parada que eu lembrei de você, porque o Cleiton, ele é fã do Lázaro Ramos, né? E, consequentemente, da Thaisa Araújo. Sim, sim. E a Thaisa Araújo estava nessa minissérie. Não me recordo. Estava. Ela era uma escravizada. E tanto é que ela chamava atenção porque ela não tinha sobrancelha na maquiagem dela lá. Ela era uma escravizada que não tinha sobrancelha. Aí eu não entendi muito bem não, mas era uma coisa que me chamava a atenção. E ela era amiguinha do Dom Pedro. Tanto é que Dom Pedro, na minissérie, passou mal. Ele foi levado para um hospício lá, porque tava achando que ele tava maluco, não sei o quê. E aí estavam dopando ele lá. E isso estava acabando com a saúde dele. Aí ela, a escravizada, fez um ebó, né, fez um ritual
pra ele vomitar o remédio, aí ele vomitou, aí ele foi curado, tipo, ela intercedendo por ele lá, aí, tipo, é essa parada aí que tu falou, entendeu? Essa imagem que uns bagulho muito louco, muito louco, cara. Isso aí foi em que ano? 2002, 20 anos, cara. Doideira. Aí de 20 anos pra cá, em relação à televisão, novela, o que mudou? Se a gente nos tempos do Imperador agora, em 2022... teve episódios como esse. É, verdade. Tem tentativas, né, de se atualizar, igual a Adriana colocou aqui, mas é passo tartaruga. Dando dando continuidade aqui ao meu material, vou trazer agora aqui um personagem do qual eu já falei aqui no episódio Cotas. Sim. Pra quem não tá ligado, não tem vídeo, mas tem áudio. Dá uma olhadinha lá no nosso Spotify, tem Cotas. E meu personagem aqui é o Ali Camel. Ali Camel, pra quem não sabe, é o diretor de jornalismo da Rede Globo. Durante muito tempo ele foi diretor-geral de jornalismo e esporte da Rede Globo. Atualmente ele está como diretor-geral de jornalismo. E no ano de 2006, ele escreveu um livro, que eu fiz questão de trazer, chamado Não Somos Racistas, uma reação aos que querem nos transformar em uma nação bicolor. Isso aqui é um livro não muito fácil de se achar hoje em dia, mas para quem tiver o desprazer de lê-lo, pode comprar. Ao passo que eu vou falando aqui meu material, eu vou falando aqui alguns textos também. E esse livro aqui é basicamente para demonstrar todo o ódio que esse homem tem em relação às cotas, às ações afirmativas, né? Para quem não sabe, as cotas elas foram implementadas no ano de 2001 aqui no Rio de Janeiro, pela UERJ, e em 2012 elas ganharam um âmbito federal, se espalhando pelo Brasil inteiro. Então, em 2006, ele conseguiu, com parceria da Rede Globo, escrever esse livro, onde ele mostra todo esse ódio e rancor em relação às cotas. Ele é branco? Sim. Ele é diretor de jornalismo da Globo. Geral de jornalismo. Né? Já está implícito aí que ele é branco. Está subentendido. Então, aonde eu quero chegar com isso tudo? Não tem nenhum problema da pessoa defender se ela é de um partido A, de um partido B. Isso aí nós somos livres para ter nossas escolhas. Não, tem problema sim, pô. Tem problema sim. A questão toda é você usar as plataformas que você tem disponível, no caso, usar a Rede Globo para defender seus ideais. Temos uma novela chamada Duas Caras, que foi exibida em 2007, onde a personagem interpretada pela atriz Juliana Alves, ela pega esse livro, ela no papel de empregada, e fica lendo. E a câmera dá um foco no livro, uma empregada negra lendo esse livro. Anos depois, a Juliana Alves, numa entrevista, ela fala que ela não queria fazer isso, mas ela foi obrigada. Caraca. Porque falaram que ela tinha contrato, se ela não fizesse ia ser multa, então ela foi obrigada a ler esse livro. Meses depois, o Arnaldo Jabbour, para quem não sabe, também era um comentarista que faleceu. Ele fazia alguns comentários bem cítricos, bem ácidos no Jornal da Globo. Dele. Não gostava dele, não. Eu ia falar uma parada aqui, mas é pesada e deixa pra lá. Ele também divulgou muito esse livro do Ali Camel, falando que era um livro para quem quisesse se libertar de amarras da sociedade, porque que tinha muitas verdades nesse livro, combatendo estatísticas mentirosas, enfim. Um diretor de jornalismo geral da Rede Globo e também do esporte durante um tempo, utilizando a própria Globo em novelas, em jornal, para divulgar ideais pessoais, ideais particulares, para fazer com que outras pessoas comprem a sua ideia. Ele tem total direito de, na rede social dele, fazer o que ele bem entender. E se for algo contra a lei, se for criminoso, ele vai ser punido. Agora, utilizar a Rede Globo, utilizar os jornais, utilizar a novela para divulgar esse ideal é algo muito perigoso. Para quem não sabe também, ele falou aqui, agora eu vou dar início. O Lázaro Ramos tinha um programa chamado Espelho, que também o chamou, o Ali Camel, tá no YouTube para quem quiser saber. Ele fala assim, eu não estou muito confortável em te chamar aqui no programa, mas mesmo assim a gente vai... O Lázaro Ramos, conversando com ele, falou isso. Caraca. E ele, na entrevista... o Ali Camel fala que não se sentiu confortável em participar de uma entrevista com o auditório, porque a intenção era essa. Mas ele cancelou o auditório e fez só um bate-papo com o Lázaro Ramos, porque ele não ia ficar confortável das pessoas interpretando ele de uma forma errada. Por que ele não quis um auditório nessa entrevista? Meses antes desse bate-papo com o Lázaro Ramos, ele participou de um debate em uma universidade com pessoas no auditório fazendo perguntas para ele.
E uma das perguntas era na questão se a Globo, ele como diretor-geral de jornalismo da Globo, o que ele achava sobre racismo. E a resposta que ele deu, que ele falou que a Globo não tem racismo. Essa foi a resposta de um diretor-geral de jornalismo chamado Ali Camel. Mas isso aí é típico. Tipo o Boni no Roda Viva, metendo vários papos desse aí também. Então, o que esperar de uma rede de televisão com um diretor-geral de jornalismo com um pensamento desse que utiliza as plataformas para botar o seu ideal? É muito perigoso. Se a gente não tiver conhecimento a esses pontos muito importantes, a gente vai ficar se perguntando por que a novela, nos tempos do Imperador, tem um recorte como esse. Por que a novela Pantanal, que está sendo um grande sucesso, não tem personagem negro de destaque? Por que o Lázaro Ramos fez um personagem bem caricata chamado Foguinho lá em 2006 e até hoje ele é lembrado por isso? É mesmo. Verdade. Então são perguntas que a gente vai fazendo e que as respostas não vão se encontrando porque a gente não sabe o plano que é arquitetado por trás. Nós temos o total direito de assistir novela, cara. Eu até gosto de assistir algumas. Pantanal também acho que é uma novela muito boa. A questão toda temos que ficar atento aos sinais que estão sendo jogados pra gente. Isso aí. A gente pode até ser manipulado, não vai mais ser manipulado com consciência que está sendo manipulado. Né? A gente vê Big Brother. Pô, cara, a gente tem que saber que Big Brother é algo pra você esvaziar sua mente. Você não pode pegar o Big Brother e levar pra sua vida. Então você assistindo Fazenda, você assistindo Power Couple Brasil, cara, é uma forma de você chegar em casa, esvaziar a mente, comer uma pipoca e não pensar muito. Agora a gente tem que entender o porquê que a maioria desses personagens são brancos. E por que os negros, quando fazem parte das novelas, têm papéis secundários? E quando tem? Ou quando tem um papel principal, é colocado como caricata, é colocado como serviçal. Ele tá bolado, cara. Ele tá bolado. Eu tenho muita antipatia por esse... Ele fica falando essas paradas aí. Então, a gente ia falar de novela, né? Mas a militância não deixa a gente descansar. Tocou no Lázaro Ramos, ele não fica tem assim, como. cara. E só pra o quê, cara? aqui... Pô, teu tempo já passou. Não, cara, calma aí. Caraca, mano. Ele se empolga. O cara falando pra caraca, Vou fechar. Mano. Fala aí. E tem a novela Duas Caras, que eu já falei que a personagem Juliana Alves, né, interpretou mais uma empregada na novela brasileira, segurando o livro. E nessa mesma novela que eu não estava ligado, existia também aquela tal Portelinha, que o Antônio Fagundes... Era uma favela. Que era uma favela que o Antônio Fagundes interpretavam como se uma espécie de miliciano. Todo mundo gostava dele, que a favela inteira se rendia a ele e tudo mais, passando uma falsa imagem que o miliciano é uma pessoa tranquilona. Que é uma pessoa que você tá com problema, você vai lá, fala com ele vai resolver tudo pra você. Olha, eu acho melhor a gente não entrar nesse ramo de milícia, não. Porque ele tá se empolgando. Eu preciso voltar pra minha casa, obrigado. O que eu tô querendo dizer é só que a novela, ela tem o poder de moldar pensamentos, de criar retóricas pra você entender que aquilo que tá passando na novela, que são interpretações, pode ser totalmente fidedigno à realidade, não é. Então só pra gente ficar ligado aí que novela é novela e quem tá por trás, diretor, contra-regra e tudo mais, eles vão ditar as regras deles. E a gente, como pessoas negras conscientes, a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Tem que fazer a nossa novela. Eu quero só fazer uma tradução aqui que o Petit mencionou que na cena de Quito dos Infernos a Thaís Araújo fez um ebó. Para quem não sabe, ebó vem do idioma iorubá, que significa oferenda ou troca de elementos para os orixás, né? Então, quando você quer melhorar a sua vida familiar, no trabalho, na saúde, enfim, as religiões de matriz africana usam o ebó para tal. Isso aí. Deixa eu falar aqui o meu material. O Cleiton a gente ficou falando aí negócio da Globo Lixo, né? Só Globo Lixo. Vamos falar da Record também, né? A Record também não passa batida, não. Cara, a Record tem as novelas bíblicas, né? Que agora que estão botando alguns negros aí como vilões, né? Contei aí. Mas as novelas bíblicas da Record, se eu olhar lá, José, esses lances Moisés, a galera branca lá, né? A galera até loura, aparece de vez em quando, né? As mulheres com reflexo, com cabelo louro lá. Então, Botox, várias paradas lá, interessante lá. Mas assim, vamos lá. Eu assisti em 2012
Eu falei 2002, parei, né? Mas 2012 eu voltei a assistir. 2012 eu assisti Rei Davi, né? E foi uma novela maneira, gostei, né? E deixa eu ver, foi até comparando com as outras, foi até uma novela bem elaborada, na minha opinião. Tá? Então a Record também tá nessa aí, com esses mesmos problemas aí que o Cleiton falou, né? E a Record tem uma parada mais pesada, né? Que envolve religião, essas coisas todas, né? E agora vamos lá as novelas que eu assisti, né? Eu era criancinha e aí eu assisti Vamp, né, em 1991, novela de vampiro, e aí meio que 10 anos depois fizeram Beijo do Vampiro, né? E já tá na hora de fazer outra novela de vampiro, né? Tá na hora aí, já vamos tem que separando aí os atores. E vai ser maneiro, vão ter vários vampiros negros agora, né? Finalmente, né? Finalmente vão ter. Teve aquela novela polêmica, né, do caso da Daniela Pérez, né? Que foi a Pedra sobre Pedra em 92, né? E... Mas por que polêmica? Não, desculpa, De Corpo e Alma, foi a novela da Daniela Pérez. Mas por que polêmica? Porque ela foi esfaqueada lá, não posso nem falar o nome do cara, que ele processa, tem vários bagulho aí. E teve uma novela, que era o Pedra sobre Pedra, em 92 também, que tinha o Fábio Júnior como um dos protagonistas. Tinha um lance lá, que as mulheres comiam uma flor e ele aparecia. Cara, esse bagulho é tão influente na vida das pessoas que eu tenho amigas que, crianças, encontravam essa flor na rua e comiam, cara. Pro Fábio Júnior aparecer, cara. Na época o Fábio Júnior era galã? Era galã até hoje. Era o Tadeu. É o Tadeu, né? A Viagem, né? O grande clássico aí. Toda vez que passar de novo as pessoas vão ver. As pessoas se amarram lá. Tem vários memes com relação ao Alexandre, né? Dominando lá, botando pilha nas pessoas. Cristiane Torlone, não é isso também que fez a novela? Foi. Cristiane Torlone com ele? Par romântico? Não tô ligado, não. A Cristiane Torlone não era par romântico do... Qual era o nome desse ator que você falou? Eu só conheço o Alexandre. Do Alexandre. Enfim, o nome do personagem. Não é Guilherme? Ela era irmã. Ela era Fonte, irmã. Não. O par romântico dele era André Beltrão. Aí tinha o Rei do Gado também, 96. Rei do Gado foi uma novela que fez muito sucesso e teve legado, né? Pelo menos em Caxias teve o Teatro Raul Cortez, né? Que era o Berdinazzi, né? Olha que legal, não sabia. O Raul Cortez interpretou o Rivaldo Mezenga, que era o Berdinazzi lá, aí ficava falando italiano lá, maledetto, não sei o quê, eco. Aí tu ia na barbearia e os senhores estavam tudo falando italiano lá. Eu lembro... A cena famosa é do Antônio Fagundes perdido na mata lá e comendo Sim. Até hoje, lá, quando eu vejo verme na rua, eu fico pensando se eu vou comer ou não. Então, nessa época, as novelas lançavam moda, né? Sim. Lançavam música, lançavam cantores. Tinha o CD nacional e depois o internacional. E o CD internacional era só musicão. Eu lembro na época... Era o Clone, não sei. Vocês estão falando no meu momento. Era a moda daquele do terceiro olho, de colar terceiro olho e virou febre. Sim, as menininhas lançavam mesmo esse terceiro olho. Agora vocês podem me interromper agora à vontade. Cara, e Mulheres de Areia, cara. Mulheres de Areia em 93, né? Uma novela que fez muito sucesso, né? Por causa da Ruth e da Raquel, as gêmeas, né? Que uma era boa, a outra era má. E aí tinha o da Lua, né, que hoje fazem referência aí com o Carlos Bolsonaro, né? Quando ele posta aquelas coisas que ninguém entende no Twitter. Aí ficam chamando ele de da Lua. Avenida Brasil teve esse lance também aí do sucesso, né? E você falou aí do lance aí de atrapalhou, mas eu vi ao contrário na época. Eu vi a internet, tipo, ajudando a novela. Tipo assim, as pessoas estavam assistindo a novela por causa dos memes da internet. Eu tava vendo dessa forma, mas números são números, eu não vou discutir contigo, não. Tá? Deixa eu ver. E a novela principal, né? Carrossel, pô. Já ia esquecendo, né? Que teve a versão nova em 2012, né? Mas eu assistia de 91, né? Onde tinha o Cirilo, né? E da onde criou-se até o complexo de Cirilo, né? Que tem aí o... Maria Joaquina. Que é o negro que fica aí se humilhando para conseguir a sua Maria Joaquina, ao invés de procurar ao seu redor aí a sua princesa africana, né?
Então, eu mesmo lembro que quantas vezes aí eu já fiquei dando uma de Cirilo aí, sem necessidade, né? Devido a todo o contexto aí daquela época. Então, essas foram as novelas que eu assisti. Nessa novela de Corpo e Alma, do caso da Daniela Pérez, tinha o Eric Johnson, que era um gótico. Ele era um cara lá gótico, aí ele se vestia tudo de preto. Aí eu era criança, né? Mas eu lembro desse cara. Tipo assim, a novela tinha uns personagens e tinha o gótico. Aí eu ficava lá torcendo pra aparecer o gótico, eu achava ele engraçado, diferente, assim, né? Chiquitita, né? Chiquitita eram várias tretas. E tinha um cara, meu irmão, que ele fez agora até... Eu ia falar, ele fez Casa dos Artistas e fez A Fazenda. Eu esqueci o nome dele. Acho que é Matheus, sei lá. Ele era um fantasma nas Chiquititas, cara. Nas Chiquititas teve uma época que tinha um fantasma. Tinha. Era um cara que morava lá num bagulho secreto lá, ele tinha uma máscara, assim. Lembro. Aí eu, caraca, mané, quem é esse cara? Não sei o quê. E aí, quando tirou a máscara, ele tava todo ferrado ali. É uma doideira, cara. Chiquitita tinha umas paradas muito loucas, né? Mas aí depois eu vi que novela, naquela época, gostava de botar um personagem secretão, né? Tanto é que, eu acho que era Na Viagem, também tinha um personagem que usava máscara e não falava, ficava fazendo mímica. Aí eram uns bagulho totalmente aleatório, mas o pessoal se amarra, né? Então essas foram aí as minhas novelas. Vocês têm algo a dizer sobre essas novelas aí? Não, Carrossel é realmente uma novela que marcou bastante, eu lembro. Que as meninas todas queriam ser a Maria Joaquina, né? Triste. Tinha o carrinho do Cirilo. Tinha. E os meninos negros sofriam porque aquilo ali acontecia na real, né? E eu lembro que a primeira versão de Carrossel era uma versão mexicana. Que o SBT... Carrossel é das Américas. Não, isso aí veio depois. Carrossel das Américas veio depois. O proibidão do Carrossel. Depois veio o Carrossel das Américas. E eu lembro que fez muito sucesso. Eu queria ser Maria Joaquina, tadinha. Enfim. Referências, né? E o Cirilo sofria bastante. Ele era mas aí que tá, o Cirilo, ele era meio vacilão também, né? Tipo assim, ele sofria muito. Ele tava acostumado a sofrer, né? Ele sofria muito, mas ele procurava o sofrimento em várias ocasiões também, né? Pois é, ele não saía daquele... Criança, né? Aquele síndrome de Estocolmo, talvez? Cara, eram umas paradas meio, sei lá, cara. Pô, mas que também, cara, meio que refletia a realidade. Por mais que a novela original fosse lá no mexicana, sei lá... É uma realidade que até hoje... Não tô falando da questão racial do Cirilo, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando das bobeiras, das brincadeiras que aconteciam. Mas ele não consegue. Hã? Ele não consegue, eu tô falando das brincadeiras. Tá achando que eu tô chamando o Cirilo de vitimista, pô? Tá doido? Não. Por exemplo, ó, um bagulho que eu tenho até críticas. O pai do Cirilo apostou na loteria. O pai do Cirilo era marceneiro, né? Humilde, maneiro pra caraca. Eu me amarrava quando eu chegava na casa do Cirilo, que era a mãe feliz que dançava e o pai de Cirilo era um marceneiro bem-humorado. E aí ele apostou na loteria e ganhou, ficou rico. Mas aí, tipo assim, ele, eu fiquei rico, mas eu quero continuar com essa minha vida aqui. Tá ligado? Aí tipo, o cara fazia as mesmas coisas, tá ligado? Cara, se o cara ganhou na loteria, ele ia morar lá, mete o pé, entendeu? Tem vários carros, vai avião, não sei o quê. Aí o cara continuou na mesma vida dele ali, né? Aí o que mudou? O Cirilo, quando ia encontrar com os amigos, ele agora ia tudo de branquinho, de terninho, encontrar os amigos. Então tinha umas paradas assim meio doidas, assim. E... vários episódios, cara. Eu lembro do lance lá da bola do Pelé. E o Cirilo também aceitou bala de um estranho lá num capítulo lá. Aí a bala tinha droga. Aí o Cirilo ficou internado, quase morreu. Vários caô, cara. O Cirilo também dava mole pra caraca. Cara. Porra, do nada, cara. Aí chegava um maluco lá oferecendo bala pra ele. E essa dele ficar branco foi o seguinte, que... o Paulo, o maluco que era das travessuras, chegou pra ele e falou, cara, ó, pra tu conseguir a Maria Joaquina, pô, tem esse esquema aqui que tu fica branco, cara, tu vai conseguir pegar ela, não sei o quê. Tu tem que passar isso aqui toda noite antes de dormir. Aí mostrava ele passando lá o bagulho. Mó doideira, cara, mó doideira.
Aí teve também o da bola, que era um chocolate que tu comprava, e aí vinha sempre uma bolinha de algum jogador. E só faltava a bola do Pelé, que era a bola preta. E ninguém conseguia essa bola do Pelé. Aí a professora Helena viu, ficou com pena do Cirilo e foi lá na fábrica lá pedir a bola do Pelé pra dar pro Cirilo. E aí era assim, o menino que ganhasse, ganhava o carro, e a menina que ganhasse, ganhava uma boneca. Aí o Cirilo dizendo que queria a boneca. Queria a boneca. Pô, mas tu é menino, tu quer a boneca por que não? É pra dar pra Maria Joaquina. Aí rolou aquele sentimentalismo todo lá. Aí conseguiram a bola lá. Aí o cara ficou com pena, deu o carro pro Cirilo também. Aí o Cirilo tem umas paradas meio sei lá, cara. Eu sou meio bolado com ele. Mas é isso aí, gente. Então, acho que já falamos bastante aí sobre as novelas. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar com relação à novela? Não, só Não? pra dizer pro pessoal assistir Pantanal, porque vale muito a pena. Pantanal. Era no Pantanal que tinha uma dupla que cantava? Sim. No Pantanal? Pô, tinha o... Que dupla é essa? Tinha Sérgio Reis e um cara. e o é? Albi Sater, pô, eles Essa é na cantavam. primeira versão. No né? Pantanal não vai ter não, Hoje se a galera é o filho do cantando? Albi Sater Não, que ele canta. tá falando de dupla. Dupla sertaneja. Não, mas na novela. Era um personagem. Ah, não, tem violeiros. É porque eles É, fazem ele canta moda. também. Em várias cenas eles fazem moda de A viola. primeira mas versão era o Sérgio Reis e o Albi Sater. não tem nenhum cantor Entendi. oficial. Eles eram peões Entendi. que tocavam e cantavam. Não, tranquilo. Bem, então, vamos finalizando aqui. Frase de impacto. Vocês têm alguma frase aí? Algum recado pra dar? Só que tem um recado. Queria mandar um fala beijo aí. e um abraço aqui pra uma pessoa que eu considero mais noveleira do mundo, que é o Mário Sérgio, meu amigo. Um beijo, um abraço pra você. Se tem alguém que sabe de novela, é Mário Sérgio. Mário Sérgio? Estudou com a gente, pô. Lá no Juscelino também. Mário Sérgio. Você vai saber quem é. Mostra uma foto. Depois me lá, mostra a foto. Depois me Sabe passa quem é? imagens. Vai mandar um beijo e abraço pra ele. Tranquilo. Adriana, você tem alguma frase, algum recado? Quero só replicar aqui uma fala do Velho do Rio, que é o meu conselheiro oficial. Esse cara é um fantasma? Não, ele é o pai do José Leôncio, que na primeira versão some, então parece que ele morreu. Mas ele vira o Velho do Rio, que ele encanta numa sucuri e também se transforma em gente. Então ele é uma lenda do Pantanal. Ah, Ele toma tá. conta da mata ali, toma conta Sim, da Juma, sim. da Maria Marroa. Ah, legal. Gostei. E ele dá sempre muitos conselhos pro Jove e pra Juma. É que o meu avô tinha esse apelido de Velho do Rio. Aí Pode ser por isso, eu não sei. Ah, tá. Legal. E aí ele fala: o homem é o único animal que mata pra não comer. O homem é o único animal que corta a árvore que lhe dá sombra e frutos. Por isso está se condenando à morte. Nossa, gente, que profundo. Você tem alguma frase, Cleiton? Depois dessa daí eu vou ficar com ela mesmo. A minha novela principal é Cavaleiros do Zodíaco, tá? Essa é a minha novela principal. E eu tenho um recado para um amigo, né? Já que a gente tá falando de novela, eu tenho um recado para um amigo que não me chamou pro casamento dele, tá? Ó, Confissões. Teremos nomes? Não. eu não vou dar nome não preciso Quem é não. sabe, né? Vai, Quem é vai. Já sabe. Eu sei que eles dois foram, eu não fui. Entendeu? Vai falar o bairro ou não? Onde ele Não, mora? não. Eu Ó, só, assim, pode dar uma dica que tem a ver com boné, não? Ó, jogando... Deixa pra lá. Indicação, vocês têm alguma indicação aí de obra? O Cleiton já citou a anti-obra aí desse indivíduo aí, né? Tem outra indicação, Cleiton? Somente essa. Somente Nesse episódio, essa, essa contraindicação. Contra-indicação, boa. E, Adriana, você tem alguma indicação? Não tem a ver com novelas, não, mas é o livro da Viola Davis, que foi lançado há pouco tempo. E eu acho que vale a pena. A tradução vai sair por agora. E a história dela é muito, muito interessante. Para quem estiver ligado também no YouTube, tem uma entrevista da Viola Davis que fala um pouquinho sobre esse livro com a Oprah Winfrey. Então, Tá no Netflix. Muito. Desculpa, não, YouTube não. Netflix. A minha indicação de novelas são as novelas escritas, né? Então eu recomendo a vocês os clássicos, né?
Quais clássicos? Esses que a gente tem que ler aí, ensino médio, essas coisas, né? Por exemplo, Dom Casmurro, né? Eu recomendo a vocês lerem, né? O de Dom Casmurro de Machado de Assis. Tive que ler na época lá do ensino médio. Todos nós. Mas é pertinente, é saudável, né? E é bom para você ficar por dentro aí da situação, que é uma história muito boa, né? E outros clássicos, né? Clássicos até internacionais, Romeu e Julieta, por exemplo, para você entender do que se trata, né? Caso você não queira ler William Shakespeare, né, a obra, você tem adaptações, filmes, né? Como, por exemplo, tem um filme que é o Romeu mais Julieta, foi de 1996, com Leonardo DiCaprio protagonizando. Foi uma adaptação onde fazia um Romeu e Julieta nos dias atuais. Então é bem interessante. Tem personagens negros, né? E recomendo. Então, recomendo esses clássicos aí, essas novelas para vocês assistirem. É isso, gente. Então, muito obrigado aí e conto com vocês aí no próximo episódio. Valeu! Valeu, obrigado, Adriana, também por mais um episódio, agora com vídeo. Obrigada pelo convite. A Adriana apareceu. Prepare-se para a próxima. Valeu!